Cuidar da higiene íntima é fundamental e ajuda a manter a saúde e o bem-estar, tanto dos homens quanto das mulheres. Este é o nosso tema de hoje. A importância da higiene íntima para ele e para ela. A mulher, pelo tipo de órgão genital, que é mais interno, geralmente é mais quente e geralmente é mais úmido. Ok, gente? Já o homem tem o órgão genital externo, né? Enquanto da mulher é interno, do homem é externo. A região é um pouco mais seca. Ser mais seca, ele é menos suscetível aos problemas, mas ele de umidade, né? Principalmente os provocados pela umidade, porque a mulher é úmido e quente, né? E como vocês sabem, a umidade facilita a proliferação de bactérias. Então, a mulher está mais suscetível a problemas nessa região. Fora outras coisas que eu vou falar da mulher, e a gente vai se situando e vendo que uma boa higiene íntima resolve os nossos problemas. Então, como eu ia dizendo, o homem tem o órgão externo, né? A região é mais seca, então ele está um pouco menos suscetível a ter problema provocado pela umidade, mas também está suscetível a problemas por conta da poeira, do excesso de suor, transpiração, que tudo isso pode desequilibrar o pH, e eu já vou explicar já um pouquinho sobre o pH, e pode vir a ter coceiras e incômodo nessa região. Ele também pode prejudicar a mulher, porque as pessoas se relacionam, né? Homem e mulher se relacionam, e o órgão da mulher é interno, entende? E então é muito importante que os dois se cuidem, por isso que eu resolvi falar dos dois. Os cuidados íntimos masculinos, na verdade, é uma das etapas mais importantes na rotina de cuidado dos homens. Muitas vezes eles não têm toda essa consciência, mas é uma das etapas mais importantes nos cuidados, na rotina de cuidados do homem. Infelizmente, este tema, para o homem principalmente, ainda é tratado um pouquinho como tabu, porque alguns homens não dão muita importância para isso, né? Para eles tudo é mais prático, mais fácil, né? A gente é que sofre um pouco mais, porque a gente tem detritos de papel higiênico, a gente tem o período menstrual, a gente tem o órgão interno, é mais úmido, é mais quente, enfim. Como tudo para ele é mais prático, às vezes ele não dá tanta importância para isso. Mas a falta de higiene adequada pode levar a vários problemas na saúde genital do homem também, incluindo coceira, irritação e, inclusive, infecções. Certo? Então, é muito essencial manter a região sempre limpa e saudável. E com o pH equilibrado. E daqui a pouco, como eu disse, eu vou falar do pH. A rotina é simples, gente. É simples e diária. E é no banho. Por isso que eu falei, se você quer ter saúde na região genital, é a higiene no banho. Porque aí tem gente que exagera. E se você exagerar, você acaba com a sua proteção natural também. Tá? Por que é tão importante a gente cuidar da higiene íntima, e junto com isso eu vou passando as dicas das mulheres. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar o pH? Falei um pouquinho no começo da live, então vamos lá, vou explicar o pH. Vou explicar o pH explicando a região genital. A região genital, seja do homem ou da mulher, ela tem um pH mais ácido, ok? Ela tem um pH ácido. E ela é colonizada, isso é importante você saber, porque em algum momento você vai ouvir, por lactobacilos e bactérias boas, tá? Ela é colonizada por lactobacilos e bactérias boas. Esses lactobacilos e essas bactérias boas são os mecanismos naturais de defesa do nosso organismo na nossa região genital. Eles formam uma barreira contra os micro-organismos prejudiciais, ok? Porém, quando você tem um cuidado inadequado com a sua higiene, você pode inibir esses mecanismos de defesa, causar o desequilíbrio, e causando o desequilíbrio, você vai afetar a sua saúde íntima, tanto homem quanto mulher. Entenderam, gente? Na mulher, a candidíase, por exemplo, é o pior desequilíbrio, é o mais conhecido e o mais temido, porque judia, dói, é muito desagradável, ok? Então, é isso. O pH ácido é natural da mucosa dos órgãos genitais e ele mantém, por conta deste pH, ele mantém aí esses lactobacilos e essas bactérias boas que fazem o mecanismo de defesa natural do nosso organismo, ok? Os cuidados inadequados podem inibir essa defesa, por quê? Porque eles podem desequilibrar o pH, ok, gente?
Então, isso que é importante você entender. Eu mantendo o meu pH equilibrado, eu vou manter a minha flora natural em funcionamento. Isso, defesa natural do meu organismo. Ok? A pessoa tem um problema, um corrimento, algum problema, uma irritação, uma coceira, equilibra o pH, tudo vai se organizando na região genital, porque o nosso corpo vai por essa flora natural e essa defesa natural, ele vai se reorganizando. Tá certo? Quantos casos a gente tem? Diversos casos de pessoas que até já contaram aqui para a gente na live, de filha, de caso pessoal, caso na família, que já tinha feito de tudo para controlar um corrimento, um mau odor na região, e de usar o nosso sabonete resolveu. Porque além de tudo, dele ter o pH, ele tem o óleo de melaleuca, mente, o alecrim. E a melaleuca, ela combate uma larga faixa aí contra micro-organismos, bactérias, fungos, entendeu? Então, se a pessoa já está desenvolvendo esse problema, além dele vir equilibrar o pH, ele combate com os ativos. Por isso que eu falei que é importante bons ativos e o produto ideal com pH ideal. Então, quando eu equilibro o meu pH e ainda trago os ativos, o equilíbrio do pH mantém a minha flora do meu ecossistema. Os ativos ajudam a combater o problema que está acontecendo ali. Então, é saúde e proteção para a região genital. A maneira correta de você higienizar é muito fácil, é só você lavar bem a região, em todas as partes, com o sabonete íntimo. Não precisa ficar esfregando, não precisa de nada, de bucha, de nada. É uma dose pequena do sabonete íntimo, aplica na região e enxágua. É água corrente e sabonete íntimo. Nada de deixar nada nesta região, porque qualquer coisa que você colocar aí, você pode desequilibrar a proteção natural, né? Ah, vou usar um lenço umedecido. Ele tem sabões, ele tem perfume. Então, isso vai ficar na região e com certeza vai desequilibrar o pH. Não tem como não desequilibrar, porque o próprio ato de um sabãozinho no lenço vai ficar na sua pele. Por isso sabonete íntimo com os ativos maravilhosos, pH equilibrado no banho, água corrente. Tá certo? Então, vamos aproveitar que eu comecei a falar dele e vamos falar de sabonete íntimo. Primeiro, mais de 25 anos de mercado. Quando quase não se falava em higiene íntima, a gente já traz o sabonete íntimo com diferenciais. Por quê? Porque o nosso sabonete íntimo tem teste dermatológico, ele foi testado com acompanhamento ginecológico e com acompanhamento urológico. Às vezes as pessoas perguntam, o que é um urologista? É o médico que cuida da saúde dos órgãos genitais do homem. O que é um ginecologista? É o que cuida da saúde genital da mulher, tá certo? Então, quando nós lançamos o íntimo, fizemos os testes com acompanhamento de dermatologista para trazer a avaliação do produto em contato com a pele, do ginecologista pela proposta do produto, né, de trazer essa higiene, esse equilíbrio genital, e do urologista, e ele foi testado para uso diário, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho dúvida, como que eu vou usar o produto? Diariamente no banho, sem precisar de esfregar, sem nada, você vai lavar normalmente, tá certo? Ele vai trazer para você uma perfeita asepsia íntima, ele possui o pH 4,5, que vai garantir o equilíbrio da região genital, ele garantindo o equilíbrio, ele vai combater, então, o aparecimento dos micro-organismos nocivos, ele tem a parte de higienização mesmo, né, o sabonete em si, que vai fazer higiene, vai cuidar da saúde, é para o uso diário, e ele tem mais um diferencial, gente, ele tem um frescor maravilhoso por conta da menta. Então, ele traz uma agradável sensação de frescor e de bem-estar. Vamos falar de mais um ativo dele, o óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é o principal ativo desse produto. Além de ser, o alecrim já é antisséptico e anti-inflamatório. Melaleuca é antisséptico, anti-inflamatório e, como eu disse, combate uma larga faixa de micro-organismos, fungos e bactérias. O óleo de melaleuca, ele é considerado aí um antisséptico natural, ele não é irritante, ele é atóxico, ele é germicida, ele é bacteriostático, ele é... Então, é muito forte o poder da melaleuca, tá, gente? Então, esses são os ativos do nosso sabonete íntimo. Vou explicar alguns fatores aí que a gente deu vários fatores que desequilibram o pH e que pode trazer problema para vocês. Eu vou trazer alguns detalhes. Por exemplo, a menstruação. Vou começar por ele, já que a gente agora está falando das mulheres.
O absorvente, ele abafa um pouco a região, né? A gente vai usar aí um absorvente descartável, ele vai nos ajudar, mas como ele abafa, fica mais quente, mais úmido e é muito favorável aí ao desenvolvimento de bactérias, então troque bastante, saiba que isso acontece, não se desespere, use o sabonete no banho uma vez por dia, não precisa ser mais do que isso, porque ele vai equilibrar o seu pH, e se tiver algum problema desencadeando na região, óleo de melaleuca, extrato de alecrim e de menta vão trabalhar e vão equilibrar, ok? E além de tudo, a mulherada ressalta aí a delícia que é essa sensação de frescor que ele traz para nossa pele. Outra dica para vocês, sem exageros. A higiene é sempre externa. Isso é muito importante falar para vocês. O pH se desequilibra, na verdade, na parte externa. E com isso prejudica a flora. Mas a parte interna, que é a flora, que tem os micro-organismos lá que eu expliquei para vocês, bactérias e micro-organismos, lactobacilos bons, que promovem o equilíbrio, ela só se desequilibra quando a parte externa está desequilibrada. Se a parte externa está equilibrada, a parte interna não se desequilibra. Então, por isso, você usa no banho. Sem exagero, uma vez por dia, não precisa ficar esfregando nada. O produto faz o papel dele sozinho. Tá certo? Após a relação sexual é importante? É, porque durante a relação, a flora bacteriana, que é interna, a flora fica aumentada por conta da relação mesmo. Além disso, tem a produção dos fluidos, existe uma troca de fluidos aí, e que pode acabar alterando o pH também. Então, depois da relação, sim, é importante higienizar do mesmo jeito que eu expliquei. Água corrente e sabonete íntimo, nada mais, tá? Lavou, mas a relação foi toda interna, é só na parte externa? Só na parte externa ele vai equilibrar o pH e você não vai ter problema nenhum. Tá certo? Outra coisa, gente, a gente depila a região íntima. Cuidado, não exagere, tá? Não deixe a pele sem proteção. Um pouquinho de pelo é importante para proteção. Produtos, lâmina, tudo isso pode prejudicar a camada protetora, a lubrificação e pode causar alguma irritação da pele, tá certo? Se você fez a depilação, causou alguma irritação na pele por conta da depilação, aí eu vou falar para você passar na região limpinha, o aloe para restaurar e regenerar a pele. A única coisa que eu indicaria para você usar na região íntima, além de lavar com sabonete íntimo, é o aloe. Tá certo? Deu para você perceber aí como que a higiene íntima e alguns hábitos de cuidado são importantes? Demais, né, gente?